ar mais uma edição do Confira o Lance. Confira o lance dessa vez, Washington. Ele vem com uma pessoa que é pessoa bonita, esperta e alegre. E alegre, isso, é o Pepa. Pessoa esperta, bonita e alegre é o Ney. Tudo bom, Ney? Seja bem-vindo. Muito obrigado. É legal compartilhar desse momento com todos vocês, todos os ouvintes da 93. Tem muita história bacana, tá? O ciclismo mountain bike é um estilo de vida, é um esporte saudável, é um esporte acessível a todos, que a gente tem bicicleta aí a partir de R$ 1.000, você já consegue comprar uma bicicleta e parcelado em várias vezes, e você já consegue desfrutar do esporte que leva a gente em contato com a natureza. Barbacena é uma cidade privilegiada, tá? Nós estamos no topo da Serra da Mantiqueira, então tem muito lugar bacana, tem muita cachoeira. Cidades próximas aqui, Antônio Carlos, Santa Bárbara, Santos Dumont, que a gente consegue conectar aqui a partir de Barbacena, assim, com estradão, trilha e tem para todos os gostos. Tem aquele cara que quer sair para ir ali na usina de Ilhéus tomar uma água de coco, que é um pedalzinho suave, chamado tranquilo. retobike, né? Só na reta, tá? Menor esforço. E tem trilha aí para quem quer sofrer mesmo, tá? Para arrepender de ter nascido. Se o cara tiver assim com a vida muito boa, sem problema nenhum, recomendo procurar o Vilmar, o Highlander, tá? Porque você vai arrepender de ter nascido. Dá um rolê com o Highlander, ele que em 10 quilômetros você andar com o Highlander, você já pulou 7 cercas, já atravessou 4 rios, entendeu? Já tá cheio de carrapato. Você já caiu no mata-burro? Não, mata-burro, eu consegui escapar dele. Escapou, consegui. Mas eu tenho medo. Como é que o mountain bike entrou na sua vida? Como é que você começou a pedalar? Porque teve um ponto inicial dali. Olha, eu comecei a pedalar aos 10 anos de idade, na época, nos anos 80, como estava o auge do bicicross. Nos anos 80 a gente teve o auge do bicicross e passou por Barbacena o primeiro, estava começando o Enduro da Independência. Passou por Barbacena o Enduro da Independência. Fazendo analogia, né? Juntando moto com bicicleta, eu achei aquilo fantástico. Eu, moleque, 15, 10 anos de idade, vendo os caras com aquelas roupas coloridas, né? Todo sujo de barro. Comprei uma Caloi Cross. E o que eu queria com a Caloi Cross? Era entrar em poça de lama mesmo, ficar com a roupa sujar e pronto. Né? E a família tinha uma casa em Campo Lide, né? Um local que tem bastante trilhazinha ali na região. Sim. Então eu comecei a fazer trilha mesmo aos 10 anos de idade com bicicross, que nem é a bicicleta apropriada para o mountain bike, né? Mas o mountain bike entrou na minha vida mesmo por volta de 1996, quando na época eu praticava trilha, fazia trilha de moto. Participava de enduro, fiz enduro da Independência, fiz beach pop off-road e usava a bicicleta como uma forma de preparo físico, que muita gente acha que a trilha de moto, a moto que te carrega, mas tem muita hora que você carrega a moto. Então você tem que ter um condicionamento bom. Em dado momento, eu meio que cansei do motociclismo e migrei só para o mountain bike. Hoje você está só no mountain bike? Só mountain bike, só bicicleta agora, e é quase que uma religião. Sábado e domingo. Sábado e domingo, pedal. Agora, nessa época do ano, verão, tem vezes que consigo dar uma escapulidinha, sair para dar um pedalzinho 6 e pouca da tarde. Pedal à noite. Mas religiosamente, sábado e domingo, eu tô no pedal. Qual que é a menor distância que você faz hoje em dia? Menor? Você faz só para dar uma voltinha ali? Para dar uma voltinha, 50 km. Nossa Senhora! Só isso? Só isso. Quanto tempo que demora? 3 horas a 4 horas. Depende do grupo, depende da turma, tá? Se você vai com um pessoal que está no mesmo nível seu, você consegue andar mais rápido um pouquinho. Se chega algum incauto, né? Um iniciante quer andar com quem já tem mais experiência, acaba que você espera mais um pouco, você anda mais devagar, tem que dar mais pausas. Tá? Você é aquele que tá tão bisurado na bicicleta assim que você vai na padaria comprar um pão, você vai de bicicleta e volta também? Não. É só para só mesmo para o esporte. Minha bicicleta fica
guardada, assim, meio que a 7 chaves. Empresta ela? Não empresto minha escova de dente, não empresto minha bicicleta, né? As mulheres, né, as esposas normalmente têm ciúme, falam que a gente gosta mais da bicicleta que delas mesmo, né? E é verdade. Mas é um esporte, assim, maravilhoso, maravilhoso. Você falou aí que tem a pista que é aquele retão, assim, que é pra quem quer ir de boa e tal. Isso. Certo que gosta de sofrer ou gosta de... Eu gosto de sofrer. Sofrer que é bom, né? Eu gosto de sofrer. Normalmente eu tiro o sábado para o sofrimento e o domingo um pedal Mais tranquilo. chamado regenerativo, um pedal mais tranquilo. Não quer dizer que ele tenha sido curto. Às vezes eu falo assim que eu não tiro minha bicicleta de casa para andar menos de 50 quilômetros. Tá? É interessante, quando eu comecei, eu pedalava sozinho, tá? Não tinha um grupo. E os amigos me viam de bicicleta, falavam, pô, Ney, vem pedalar com a gente. Pô, vamos pedalar com a gente. Ah, quantos quilômetros vocês pedalam? Ah, a gente anda 30 quilômetros. Eu achei que, porra, 30 quilômetros. Muita É coisa. muita coisa. Na época eu andava 10, 12, andava muito, andava 15. Falei, não, deixa eu treinar um pouquinho que eu vou andar com vocês. Mas tudo isso vem da evolução. As bicicletas dos anos 90 são diferentes das bicicletas agora do ano de 2020, né? 2025. Então, os equipamentos hoje são mais confortáveis, mais confiáveis, mais leves, né? A gente melhora o condicionamento. Então, quando eu comecei, você fazer um pedal de 20 quilômetros, você fala, porra, 20 quilômetros. Hoje não, hoje a gente anda com 50 quilômetros aí, com bastante naturalidade, né? Tem esse pedal que o Juninho promove aí, que é o cicloturismo Minas Oeste de Minas, né? Isso. Se não falha a memória, que é daqui a Tiradentes, que são 80 quilômetros, é um pedal assim bem democrático, todo mundo consegue fazer, não importa se é iniciante, se é um cara que está fora de forma. Cara, você tirou uma Consegue dúvida chegar. minha agora, tá? Diga aí. Porque eu tava querendo no pedal de Tiradentes, mas fiquei com aquele medo. 80 quilômetros pra mim, cara. Eu pratico às vezes mountain bike, mas não é tão árduo assim. Cara, é super de boa, Uhum. tá? Assim, não é uma competição, é um passeio. Então Uhum. não tem correria. Então você vai no seu ritmo. Vai ter aqueles caras com querer ir correndo, né? Sim. Você vai ali na boa e você chega lá. Tem a parada lá em Barroso, que você vai ter lá um lanchinho, um cafezinho, toma lá uma coquinha com um lanche. Depois tem a parada lá na estação de Prados. Então, você leva também alguma coisa ali. Legal. Cara, Uma bicicleta comum dá pra fazer esse percurso? faz esse percurso, tá? A gente aconselha que seja pelo menos uma mountain bike, mesmo que seja uma mountain bike de entrada. A minha é uma Monarch daquela. Barra forte. É. Cara, vai. Tem um maluco aqui, um ciclista aqui, o Bruno Lima. Oi, Bruno, como é que você tá? Se estiver ouvindo, um abraço para você. O Bruno foi no passeio desse do Juninho numa barra circular, uma marca antiga. Mas foi de zoeira. Ela tem aquela... Aquele circulador. Não, você vai tranquilamente, cara, tranquilamente. O que faz o ciclista não é a bicicleta, é o ciclista. Legal. Entendeu? Então, assim, não adianta o cara ter uma bicicleta de 50, 60, 80 mil reais se o cara não tem condicionamento físico. Às vezes o cara é um atleta. Vou voltar a falar do Highlander aqui. O Highlander é um cara que a gente fala que ele é sobrenatural, ele é sobre-humano, tá? Que ele anda num equipamento que não é equipamento tão caro. E o que o Vilmar faz na bicicleta dele é coisa fantástica. Você fica, pô, o cara é galáctico. Diferenciado. Diferenciado. Você tem alguma dica ali para quem quer começar a pedalar? Começar a fazer, quem sabe, uma trilha menorzinha, até uma indicação de trilha para quem começar? A dica que eu falo para todo mundo é o seguinte: você quer comprar uma bicicleta? Não começa comprando uma bicicleta cara. Compra uma bicicleta que vai oscilar aí na faixa de 2 a 3 mil reais, tá? Porque se você arrepender, se você não gostar, é uma bicicleta comercial, é fácil de vender. Então, às vezes, o cara tá empolgado, tá com dinheiro, já quer comprar uma bicicleta de 10, 15 mil reais. Pô, Na primeira, pode ser igual você saiu do motocross para
para bicicleta, pode acontecer ele no primeiro pedal e falar, não, isso não é para mim não. Aí vai ter R$ 25.000 parado em casa. 25 mil parado em casa, então assim, compra uma bicicleta mais barata. Se você gostar, você dá um upgrade na bicicleta, melhora ali a relação dela, tá? Troca lá a relação para uma relação melhor. Onde que você tira peso em bicicleta, em roda, põe uma roda mais leve, você vai evoluindo ali. Então, aconselho todo mundo começar com equipamento parado. Outra coisa, você começa com pessoas que também estão começando. Legal. Que se você é um iniciante e já vai pegar, passar aí com... O Vilmar virou aí, está sendo crucificado nesse momento. Você já vai querer andar com Highlander, tá? Você fala, pô, isso não é para mim, isso não dá, isso arrependi, não era o que eu esperava. Então, começa de leve, começa devagar, né? Tudo é degrau por degrau. Então, é bem... Mas eu falo assim, é impossível da pessoa não gostar. Se o sujeito gosta de natureza, cachoeira, paisagem, pô, Barbacena é fantástico para isso, cara. É muito... Tem muita coisa boa, né? Tem muita coisa boa. Próxima, 25 quilômetros do centro da cidade, a gente já tem cachoeiras maravilhosas, tanto na região de Antônio Carlos, quanto na região aqui de Santa Bárbara, tá? Fora um roteiro histórico, né? Que a gente tem aqui muita cultura envolvida aqui. A gente tem a Estrada Real passando pela região. Então, é legal. É muito bacana. Hoje, até em off, eu perguntei para você se você se considera um atleta amador, um atleta do nível profissional. Você falou que você é um PEBA. Que eu falei no início, que é pessoa esperta... Bolívia e E além. Faltou o PEBAN, que mentiroso. Não, Mentiroso. Pô, bonito aí. olha, eu acho que mais mentiroso que ciclista só tem a classe dos pescadores. Então, assim, tem muita mentira. Tá? Então, você que está começando agora, você não vai na onda do cara que fala, só falta uma subida. Não vai mesmo. Essa é a última subida. É mentira, cara. Ou então, você já andou com um cara, você já está morrendo, o cara vai falar contigo, não, daqui para frente é mais de boa. Cara, conversa. É que é só descida daqui Tá acabando. Tá acabando. É tipo logo ali, né? Logo ali de Mineiro mesmo. Então, você que está iniciando, o cara falou que a última subida, você pode falar que é a primeira, assim, de uma série de umas 10 mais que vai cair. E nós estamos no topo da serra, né? Então, aqui a gente anda, você está descendo, você está subindo, né? Não tem essa. Sim. Mas falando de competição, você participa? Eu participei de competições até o Xterra de 2018 em Tiradentes, me parece que foi o último que eu participei, mas meramente como coadjuvante. Meu objetivo, eu não sou um cara competidor. Eu gosto de ir no evento. O que você vai no Xterra lá em Tiradentes, por exemplo? Para conhecer a trilha diferente. Tá? Que às vezes você está enjoado das trilhas que tem aqui na região, quero conhecer uma trilha diferente. Você vai, entra no Xterra. Fiz Xterra Tiradentes, fiz Xterra Juiz de Fora. Fiz o Ibit Trail lá em Bitipoca por 3 anos consecutivos, que é uma das provas mais difíceis que eu já fiz na minha vida, que realmente é aquela coisa ali que você fala, porra, o que eu tô fazendo aqui? Mas tem aquela questão da honra, né? Sim, tem que chegar. Nem que seja o último colocado. Essas provas, normalmente, elas têm um limite de duração. Né? Então, assim, eles estipulam de 4 a 5 horas a prova tem que terminar. Nem que você chega assim na 5ª hora, mas você tem que honrar ali. Tem que fazer negócio tem ali. Que fazer um negócio. Né? Mas em 2014 você chegou a fazer parte da produção de uma competição. Nós tivemos em Barbacena, cara, foi um marco até para a história da cidade, a realização de um Pan-Americano de mountain bike aqui na cidade, que encampou o downhill, encampou também o XCO e o XCM. Eu confundo essas siglas. Aí você falou que ia falar de sacolinha. Tem a sacolinha. Tá escrito em hieroglifo, só eu entendo o que está escrito, tá?
Então a gente teve o XCO, que é o mountain bike, né? O cross country olímpico, que ele é em pista, Sim. tá? Qual pista que foi com você? Aqui na FEMIG. Ah, Tá? que legal. Ainda existe a pista aqui. Aham. Existe ainda? Existe a pista, ela tá. Eu acho que eu quero chegar nesse ponto, tá? Aham. Só discordando assim, antes de você chegar, é porque, olha só, eu não sabia que tinha pista de ciclismo assim. Nós temos Não, a pista não sabia. ali na FEMIG, A nós gente vê temos. na rua e tal, mas pode ir. Nós temos a pista ali da FEMIG, tem uma parte dela que a gente pode usar para o downhill, e tem a parte que a gente pode usar aí pro. Que isso, tem parte para Rio também? Olha só. Tem um trecho ali que a gente pode usar para o downhill, que Que teve a legal. prova de downhill no Pan-Americano. Pan-Americano, então, reuniu todos os países da América do Sul, América do Central e América do Norte. Então, teve atleta de ponta aqui em Barbacena. Que O bacana. downhill, para quem não sabe, é aquela modalidade que é só descida. Só descida. Só descida aí. Vai no E alto os caras é morro, bruto, solta o né? freio Vai. e E é impressionante que Barbacena é uma cidade propícia a isso, que tem muito morro, né? tem muito morro. Já o XCO, né, que é o Cross Country Olímpico, que ele é pista, normalmente um circuito aí que varia de 4 a 6 quilômetros. Modalidade masculina normalmente são 5 voltas, a feminina normalmente 3. Mais curta. São mais curtas, mas são muito intensas, Uhum. porque são os obstáculos naturais ali da pista, tá? Então você pega pedreira, pega trecho no meio da mata, que é muito úmido, muita raiz, escorrega muito, tá? E a modalidade mais popular, que é o XCM, que é a maratona, que são os pedais que giram aí na faixa de 25 a 60 quilômetros, né? Que normalmente você sai de um lugar e chega em outro. Esse passeio, o cicloturismo, né? Ele é uma maratona. Ele se classifica nisso aí. Se ele fosse uma prova, né? O sujeito ir na correria, ele se classificaria na maratona. No caso, é um cicloturismo, é um passeio. Tá? Então, no Pan-Americano, o pessoal da organização me procurou porque eu conheço muitas trilhas. Como eu vim da moto, né? Então, muita trilha que eu fazia de moto, hoje eu faço de bicicleta. Inclusive, tem amigo que me pergunta, pô, esse pedal que a gente vai fazer hoje é uma trilha para moto ou uma trilha para bicicleta, né? Então, eu conhecia muitos trechos ali na região, partindo da exposição, passando por Alfredo Vasconcelos e tudo. Então, nós fizemos a maratona ali. Eu ajudei a desenhar o mapa, depois outros amigos também participaram dessa ajuda. Eu conheci um trechinho, o Joãozinho conhecia outro, e por aí foi. A gente formou o circuito da Maratona do Pan-Americano, que é um pedal que a turma faz até hoje. Quem pedala, que usa o aplicativo Strava, vai ver lá Marapan, né? A Maratona do Pan. Legal. Então, assim, o Então já pessoal está registrado. está registrado, esse circuito a gente consegue fazê-lo até hoje. Que legal. Eu acho que eu tô querendo tirar minha Monark da garagem lá, encher os pneus dela. Você, quando é ciclista, você tem que virar também mecânico de bicicleta, né? Mecânico de bicicleta, tem que entender um pouco, tá? Outra dica que eu falo para todo mundo o sujeito deve carregar um kit de primeiros socorros para bike. Uma câmara de ar, tá? Tem uma bombinha, né? Nada adianta você tacar no ar, mas você não tem a bombinha para encher o pneu. Troca da fura, eu vou trocar. E agora como soprando. Um kitzinho de remendo. Hoje em dia está muito comum as pessoas terem eliminar a câmara de ar e estar usando o pneu chamado tubeless, que é o sem câmara, né? Ele vem com líquido selante por dentro. Se o pneu furar, aquele líquido ali, se for furo pequeno, já tampa. Quando é um furinho menor, igual a gente remenda pneu de carro com aqueles macarrões, né? Que popularmente chamando. Você põe o macarrão no pneu ali e veda. Então o sujeito tem que levar um mínimo de ferramenta. Se o cara não souber fazer, que ele tenha, que vai passar um companheiro ali no pedal dele, na trilha dele, e vai ajudar. Ciclista, normalmente é muito solidário, tá? Inclusive, eu queria até falar uma coisa aqui. Tenho notado, os ciclistas estão ficando muito marrentos. Você vai pedalando, cara. Eu sou aquele ciclista mineiro. Opa! Cumprimentando todo mundo. Cara, você cumprimenta o povo.
Passa ali. E é legal que você passa em muita zona rural também. Zona rural, Eu sou dos Costas, você já deve ter passado ali. Sim, inúmeras Cara, vezes. Cara. ali, quando eu passava ali, a gente era criança, eu lembro que na estrada externa, na frente da minha casa, lá, a galera passava, a gente fazia questão de ficar lá, só pra dar tchau pro ciclista. Não, Os caras passavam, tipo, opa, bom. Então, pô, gente, olha lá, você tá brincando no quintal da casa dos outros. Sim, você tá passando. Não é? Você tá passando na frente da casa dos outros. Trilha normalmente, que você abre uma tronqueira, fechem as tronqueiras, gente. Não deixa a tronqueira. Senão as vacas vai sair. Não deixa a tronqueira e porteira aberta, não. Pô, vai misturar gado, o cara vai ficar puto contigo. Então, assim, a gente que brinca no quintal da casa dos outros, a gente tem que respeitar a casa dos outros, tá? E o mesmo falo para todo ciclista, pô, o ciclista passou do seu lado aí, cumprimentou, pô, a banda pelo menos a mão, né? E você falou de gado dos outros aí, eu quero saber, porque tem uma vez que, depois desse dia, eu estava num pedal, e aí veio o que acontece do cachorro vir correndo atrás de você. Só que eu corri muito, mas assim, o cachorro atrás de mim, meu coração batendo forte. Passou do cachorro, consegui fugir do cachorro, veio um boi atrás de mim. Você passou por uma história maluca assim, né? Tem alguma história que você fala assim, bom, essa é inacreditável. Tem um amigo, o Joãozinho. O Joãozinho, ele atrai animais, sabe? O João, o cachorro corre atrás do João, o cachorro morde o João, o boi pega o João, sabe? Eu me dou bem com os bichos. Então, assim, uma corridinha de cachorro a gente sempre leva. Acontece, né? Sempre acontece. O cachorro, ele é da natureza dele, né? Mas o interessante é que, na maioria das vezes, se o cachorro estiver correndo atrás de você e você parar, o cachorro para também. Ele fica sem saber o que fazer, né? Eu nunca cheguei nessa parte. Agora, o boi, principalmente o gado Nelore, que é um gado mais nervoso, o Nelore ele é mais perigoso, tá? Então, se ele vier para cima de você, é melhor você se esconder nele, porque o bicho pega. Já aconteceu algum caso assim, de você? Cara, eu já participei de pedal do boi pegar o João, né? Chegou a pegar? Chegar Nossa, na cabeçada cara, do João. Desesperado esse meu bocão. Eu vi um vídeo que tá viralizando aí, né? Não sei se tá viralizando, mas eu vi um vídeo recentemente no Instagram aí, de uma situação que tanto o corredor queniano e o ciclista queniano, ele é muito forte, né? Sim. Ele é muito, muito resistente. E lá, eles usam a bicicleta para tudo, é o meio de transporte principal. Ele fica também com carregar madeira, carrega 5 pessoas. E o cara trocou a bicicleta dele, que era uma bicicleta profissional, e pediu para pedalar a bicicleta do cara, que assim, era muito mais pesada. E o cara ficou batendo no X1 ali, o keniano ele conseguiu acompanhar. Eu vi esse vídeo, realmente, era um atleta de ponta, com a bicicleta de ponta, fez a brincadeira com o keniano ali, pô, vamos fazer uma troca ali, e o keniano pegou a bicicleta do cara e numa boa, sumiu, e o atleta sofreu com a bicicleta, com a velha barra forte, né? Então, não tem jeito. É o que você disse no começo, não é uma bike, é o ciclista. É o ciclista. A bike ajuda? Ajuda. Mas se o ciclista não tiver um preparo físico, pô, o keniano tá acostumado a fugir de leão, né? Nesse ponto que eu queria chegar, você tá fugindo um boi, tem uns percursos lá que tem uns bichos muito piores. Não, o pessoal tá acostumado a fugir de leão, de guepardo, né? Então, o bicho pega. Mas é interessante. Agora, eu queria falar uma outra coisa. Sim. Sobre bons modos no ciclismo, a gente pode falar disso? Claro. Pessoal, eu pedalo há 30 anos, mais ou menos. Quando eu comecei a pedalar, eram poucas pessoas que pedalavam. Na pandemia, houve um boom. Então, muita gente começou a pedalar na pandemia. Tá? Foi o esporte que mais cresceu. Foi o esporte que mais cresceu. Tá? Muita gente pedalou só durante a pandemia, mas a maioria continuou pedalando. Então, pessoal, recolham o lixo. Tá? Então, é muito comum você chegar numa trilha, ter uma garrafinha de Gatorade, tá? Um papelzinho de paçoca, aquelas barrinhas de cereais. Pô, gente, suja a natureza, não. Um plástico leva mais de 100 anos para se decompor na natureza. Uma garrafa plástica, sei lá, vai levar milhares de anos. Fez o lixo, põe na mochila, põe toda a camisa de ciclismo, tem os bolsos, traz o lixo de volta, tá? É muito importante a gente manter as trilhas limpas, tá? Como eu falei anteriormente, a gente está andando no quintal da casa dos outros.
Pô, você não joga lixo na sua casa, vai jogar lixo na casa dos outros. Sim. O sujeito que fuma, né? Dentro da casa dele, o cara fuma, joga a binha de cigarro lá Cinzeiro. no cinzeiro, no lixo. O ciclista fuma, joga a binha de cigarro na natureza. Não, pega a binha de cigarro, põe na camisa, Isso é depois um joga. problema que pode gerar além da Uma poluição, pode acabar uma pegando linha de fogo. cigarro acesa aí na época da seca pode, inclusive, gerar um incêndio, alguma Sim. coisa dessa ordem, né? Então, bons modos, vamos recolher o lixo, tá? Eu viro e mexe, eu pego o lixo dos outros e trago para descartar de forma correta. Legal. Nós temos aqui, para frente de Antônio Carlos, a estação de João Aires, que é uma estação maravilhosa, muito bonita, e as pessoas vão muito a João Aires pedalando. Pô, e vira e mexe, tem lixo dentro da estaçãozinha, que ela caiu o telhado, mas ela está aberta, as pessoas entram lá e tudo. Então, pessoal, vamos respeitar, porque é legal. A gente precisa manter as porteiras Sim. abertas, né? Um dos motivos que me afastou da trilha de moto foi que o pessoal é um esporte que também cresceu muito e parou de respeitar os limites de propriedade. Deixava a porteira aberta, tranqueira aberta. Muitos motociclistas metiam alicate em cerca para passar com a moto. Então, na região de Santa Bárbara, hoje a gente depara com muita porteira e tranqueira trancada e com aviso, proibido trilha. Então, gente, a gente não quer isso para o ciclismo, né? A gente quer manter o ciclismo de portas e porteiras e tranqueiras abertas, né? Isso é É um importante. esporte muito legal que não pode acabar com uma coisa tão simples de resolver, né? Tão simples de resolver, né? Muito Se a legal. gente quer ser respeitado, a gente tem que respeitar, né, a propriedade alheia, né? Então isso é muito importante, tá? Dado o recado aí, e que o ciclismo ele continue a existir e todo mundo consiga levar o pedal para vários lugares, inspirando várias outras pessoas aí a seguir esse rumo. Não, com certeza. Posso dar mais uma dica? Claro, Pessoal, quem está olhando a bicicleta para comprar, né? Quando a gente vai comprar alguma coisa hoje, a primeira coisa que a gente pesquisa é na internet, né? A gente É pega a verdade. hora da internet e tudo. Então, eu queria fazer um apelo a todo mundo que quer comprar uma bicicleta nova. Olhou uma bicicleta na internet, viu o preço? Cara, nós temos várias lojas em Barbacena, tá? Que fornecem excelentes marcas, tá? São lojas de amigos nossos, né? E eu peço, deem preferência para o comércio local, Boa. tá? Deem preferência para o comércio local. A pessoa está gerando empregos em Barbacena, a pessoa está gerando impostos em Barbacena, está fazendo a economia girar na cidade. Você vai comprar uma bicicleta numa loja de Santa Catarina, que é a maior loja virtual do Brasil, é em Santa Catarina. Pô, você não agregou nada para a tua cidade. Óbvio, tem vez ou outra aí que na internet você vai conseguir preço muito mais baixo. Pô, mas chega junto lá no cara da loja lá, e aí, fulano, pô, consegui aqui, pô, chega perto, Sim. né? e tem outro também, você comprando em Barbacena, você consegue. Você sabe de Já quem você sai, está você já comprando sai pedalando, né? e já sai Eu, pedalando. eu, eu, eu vou falar uma experiência própria, tá? Eu comprei uma bicicleta certa vez em um site, tá? A bicicleta chegou perfeita, mas eu tive um problema com garantia. Pô, resolveu, mas foram meses Foi custoso, né? aguardando, É. tá? Então, quando você compra uma bicicleta na cidade, você vai chegar pro lojista, lá, pô, fulano, a bicicletinha deu defeito aqui na garantia, me ajuda aí. Pô, eu tenho certeza que o cara, com sentido de gratidão, nem que ele tinha uma peça da bicicleta nova para substituir da sua, né? Enquanto a É legal. garantia o reembolsa, Uhum. isso vai acontecer. Então, vamos prestigiar o comércio da cidade. Sempre trabalhei no comércio, né? Eu trabalho com venda a vida inteira. Então, assim, é importante movimentar a roda da economia aí do município. Outra coisa, se eu estiver me delongando muito, vocês Não, me à Fica à vontade. vontade. outra coisa falando de provas, tá? Como Barbacena tem uma geografia, uma topografia que favorece ao esporte, a gente devia ter algum incentivo, inclusive do município, para trazer essas provas para Barbacena.
vamos falar de número. Esse final de semana está acontecendo a Copa do Mundo de mountain bike na cidade de Araxá. A Copa do Mundo? Copa do Mundo. É um evento grande. Evento imenso. Vão ser 2 etapas, vai ser agora do dia 3 ao dia 6, e a segunda etapa do dia 9 a dia 12, agora de abril, em Araxá. Cara, vai movimentar na economia de Araxá 30 milhões de reais. Nossa. É muita grana que vai injetar no município de Araxá. Não que Barbacena precise trazer um evento tão grande como a Copa do Mundo. Pô, mas nós já trouxemos um Pan-Americano. Podemos trazer outras provas regionais, tá? Lembrando que o ciclista vem, ele sempre traz a namorada, a esposa, um filho, traz um mecânico, sabe? Então cada ciclista traz pelo menos mais 2 a 3 pessoas. Essas pessoas vão se hospedar na cidade, essas pessoas vão consumir em restaurantes, em supermercados da cidade, vai movimentar a economia do município. Então, assim, o nosso prefeito é um cara que incentiva muitas coisas na cidade. Eu acho que falta um incentivo ao esporte, tá? O mountain bike pode trazer muita receita para o município e a gente está precisando, né? Com certeza. Com certeza. Tá precisando. Então, assim, fica uma dica aí pro poder público aí incentivar, trazer uma prova para movimentar mesmo, porque, pô, A exposição tem, Barbacena. Pô, tem a exposição, né? Nada impede de fazer mountain bike da exposição, né? Mountain bike das Festas das Rosas, né? Quando eu comecei, né, trazendo o motociclismo de volta na minha vida, tinha o Enduro das Rosas, né? Então, assim, participei de várias etapas do Enduro das Rosas, que trazia pilotos de fora, repito, se hospedava em Barbacena, ia em restaurante em Barbacena. Então, isso é muito bacana. Então, podia haver um incentivo por parte disso aí. Tem poucas pessoas em Barbacena que trabalham com esse tipo de evento, mas é por falta de incentivo mesmo, tá? Então, é muito interessante. E essa questão é tão legal, cara, que você falou das lojas de Barbacena, das lojas de bicicleta. Eu vejo que quando tem um evento dentro da cidade, as lojas, elas deixam de ser concorrentes naquele momento. Sim. E são todas São ou aliadas. patrocinadoras ou de alguma forma estão ali ajudando. É muito legal, eu acho. Ao mesmo tempo, a gente que trabalha no mercado publicitário também dentro da rádio, assim, que a gente anunciantes e tal, você acha isso muito diferente. Você vê todas as lojas sendo patrocinadoras de lojas do mesmo segmento, no mesmo nicho ali. E isso só acontece no ciclismo. Não, e no ciclismo é o seguinte, você é simpatizante com o dono da loja tal, então você vai dar preferência ali, porque você simpatiza com aquele empresário, ou simpatiza com a marca que ele vende. Mas quando tem algum evento, algum passeio, em Barbacena tem muito passeio, né? Tem os grupos aí, o Cycle Friends, tem a Ampel, que sempre promovem passeios. Sim. E todas as lojas apoiam os passeios desses grupos, né? Então é muito interessante. Com certeza. Tá. Interessante demais. Ney, muito obrigado pela presença. Foi um prazer. Porque a gente vai se encontrar nesse pedal aí. Vai se encontrar. Não, tá convidado para vir aqui de novo. A gente tem mais papo. Tem muita história para contar. Né? Tem história demais para contar. De pedal que você arrependeu de ter feito. Tá? E só para finalizar, tem muita gente que perguntou, Ney, o longão, que é o pedal de longa distância, quantos quilômetros é considerado longão? Olha só, normalmente 100 quilômetros para cima, mas para nós pebas, o longão é a partir de quando você arrependeu de ter ido. Se arrependeu de ter ido, você já pode considerar o longão. O meu seria esse de 50 km, que chegou ali 25. Já arrependi. O que eu estou fazendo aqui, né? Ney, obrigado. Valeu. Prazerão. Obrigado. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Confira o Lance, agora falando de ciclismo aí com o ciclista Ney. O Peba Ney. Peba Prêmio. Olha só, você que está acompanhando a gente aqui, quer assistir um outro episódio do Confira o Lance, corra aí na playlist da 93 FM,
procurem outro episódio que tem só entrevista legal. E também às 11h30 no Show de Esporte, sempre tem uma entrevista com o Confira o Lance lá sendo reprisada, viu? Mostra isso aí, né? É isso aí, você de Barbacena região, confira o lance com a gente. Valeu! Não se esqueça de se inscrever, curtir e comentar aí no 93 FM. Tamo junto, até a próxima.